Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Harmonia e Fé. Sintam-se todos muito bem acolhidos. Antes de nós começarmos a nossa reflexão de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido todos vocês, quem se sentir confortável, para fechar os olhos. Vamos, nesse momento, esquecer as nossas obrigações diárias, né? Vamos nos entregar a esse momento, elevando o nosso coração a Deus. Pai Celestial, nós queremos te agradecer neste momento por tudo que o Senhor tem nos concedido até aqui, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui no planeta Terra, trilhando mais uma jornada evolutiva. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede hoje, de estarmos todos aqui reunidos em Seu nome, para buscar aprender um pouco mais, para que possamos melhorar e colocar esse conhecimento em prática no nosso dia a dia. Vamos agradecer também o Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho, que é para nós um roteiro seguro em todos os momentos de nossa vida. Lembrando de agradecer também Maria, nossa Mãe, pelo seu infinito amor por todos nós. Agradecemos também os benfeitores espirituais, esses trabalhadores da seara divina, incansáveis, que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos orientando, nos intuindo bons pensamentos e boas atitudes. Peçamos sempre a Deus que revigore-lhes as energias para que eles possam continuar nessa importante tarefa junto a nós, junto à humanidade. Pedimos aqui o amparo dos trabalhadores espirituais, aqui da nossa querida casa, Centro Espírita Harmonia e Fé, para que possam conduzir esta nossa reflexão da melhor forma possível. Que assim seja. Então, irmãos, nós trouxemos para essa reflexão de hoje, né, um tema que tem tudo a ver com esse início de ano, né? Um novo ano que se inicia. A gente traz sempre essa proposta de nos melhorarmos sempre e buscarmos nos aproximar de Deus cada vez mais. Uma das coisas que mais nos atrapalham em nossa jornada é ficar guardando mágoa, ficar guardando ressentimento. Isso muito nos atrasa e dificulta o nosso crescimento. Lembremos sempre que nós estamos aqui no planeta Terra é para crescer, é para aprender, para evoluir. E isso se faz principalmente na nossa convivência diária com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos. Ninguém evolui sozinho. Não adianta ninguém pretender ficar quieto ou isolado do mundo, achando que com isso vai evitar conflitos e que vai crescer. Não é esse o mecanismo que Deus criou para a nossa evolução. Nós crescemos e evoluímos em conjunto, em coletividade, aprendendo a superar as dificuldades que se nos apresentam nesse caminho. Então, por isso, nós trouxemos esse tema, bem-aventurados os misericordiosos, a importância do perdão em nossas vidas. Tá? Nesse estudo de hoje, nessa nossa reflexão, a gente vai ter oportunidade de resgatar alguns ensinamentos do Mestre Jesus, trazer ensinamentos de benfeitores espirituais que estão aqui também para nos ajudar nesse nosso crescimento. Vamos revisitando esses temas e vamos verificando como podemos aplicar isso em nossas vidas. Tá? O tema é isso, bem-aventurados e misericordiosos. É um tema que é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ali nos itens de 1 a 13, e depois ainda tem mais alguns itens que são referentes às instruções dos Espíritos, né?
É uma leitura que é muito importante para todos nós, nos esclarece muito. Então, dentro dos conceitos, misericórdia, segundo o dicionário, compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça e perdão. Segundo o Espiritismo, misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. É um trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4. Se nós quisermos evoluir, nós temos que abandonar essa ideia de guardar ressentimento, de guardar mágoa. Isso, nesse momento em que nós estamos, nós não podemos aceitar esse tipo de situação para nós mesmos. Com relação ao perdão, significa desculpar, absolver, é o estado de ânimo em que se encontra alguém agravado por outro esse ofensor e se sente desagravado. Segundo o Espiritismo, perdão é concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. E no Sermão da Montanha, Jesus fez questão de ressaltar essa importância do perdão em nossas vidas. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus nos mostra a importância da aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários. Tudo o que fizermos voltará para nós mesmos. Essa é uma lei, é um princípio que rege a obra divina. Esse princípio de causa e efeito. Então nós temos que ter isso em mente sempre. Se nós somos, por algum motivo, ofendidos por alguém e nós não perdoamos, em algum momento nós seremos cobrados acerca desse comportamento. Ensina Jesus que temos que compreender o nosso companheiro mais problemático, causador de contrariedades, pois também nós, muitas vezes, necessitamos de compreensão. Esse é o sentido do perdão. Perdoar, porque todos também precisaremos ser perdoados. Então, se formos misericordiosos, obteremos misericórdia. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente, ao se sentir ofendido por alguma situação, a gente esquece que muitas vezes a gente também acaba ofendendo pessoas. Mas nesse nosso orgulho, nesse nosso egoísmo, de nos acharmos o centro de tudo, a gente esquece de olhar esse outro lado também. A gente se sente muito magoado e esquece que a gente também, infelizmente, acaba magoando outras pessoas. E precisamos do perdão o tempo inteiro. Se perdoardes, vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. A consequência daquele princípio, de causa e efeito. Como precisamos sempre de perdão, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Aí no Livro dos Espíritos, que é uma obra também da codificação espírita, uma das 5 obras da codificação, Allan Kardec faz esse questionamento lá para a espiritualidade, para os espíritos superiores. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas? As nossas faltas? Nós podemos pedir a Deus que nos perdoe? Aí vem a resposta dos benfeitores espirituais. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, quando nós vamos pedir perdão para Deus por alguma violação que a gente cometeu contra as leis divinas, quando chega essa prece para Deus, ou qualquer outra prece que chega para Deus, ela chega totalmente impregnada dos sentimentos que nós cultivamos, das energias que nós damos preponderância no nosso dia a dia, na nossa existência. Se nós somos pessoas que
muito suscetíveis, né? Uma suscetibilidade muito exacerbada, que se ofende com tudo, que se magoa com todo mundo, e que guarda raiva, que guarda rancor. É essa atmosfera que nós cultivamos em torno de nós. Quando nós elevamos uma prece a Deus, a nossa prece chega a Ele, sim, mas ela chega carregada desse sentimento, dessa energia. Então é importante a gente cultivar esse comportamento de não guardar mágoa, de não guardar rancor, para que quando a nossa prece chegue a Deus, ela seja agradável a Ele nesse sentido, né? Que mostre para Ele que nós estamos lutando por combater as nossas imperfeições e que dessa imperfeição nós já não temos, nós temos apenas resquícios, né? De guardar mágoa, de guardar rancor, tá? Então é muito importante que as nossas preces cheguem a Deus desprovidas desses sentimentos negativos, porque não adianta, aqui na Terra a gente às vezes até cultiva, né, aparências, né? Nós conseguimos ocultar alguma coisa que a gente ainda tem de sentimento negativo, né, na nossa convivência, mas no plano espiritual é totalmente diferente. Lá não tem máscaras, não se consegue esconder, especialmente de Deus, dos espíritos elevados, né? Lá nós chegamos com o nosso cartão de visita, que é o nosso perispírito. Ali está tudo gravado, o que a gente é, o que a gente cultiva. Ali não tem espaço, não tem margem para nenhum disfarce. Então, é um trecho lá do Livro dos Espíritos. E aqui, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos falar aí no capítulo 10, no item 4, que existem duas formas de se perdoar. Aí a gente tem que escolher, logicamente, a melhor forma de perdoar, que é aquela que Jesus veio aqui nos ensinar, né? Aí lá está o seguinte, ó, existem duas formas de perdoar. A primeira é nobre, porque perdoa verdadeiramente, sem que para isso o ofensor tenha que se humilhar. É perdoar sem interesse e sem segunda intenção. O perdão verdadeiro, aquele que vem do fundo do coração, que não vai ficar resquício em nós. A gente vai superar a situação e vai trilhar um novo caminho dali para frente. Um perdão sem reservas. Agora, a segunda forma é a forma mentirosa, pois subjuga o adversário, obrigando a se humilhar, mediante as condições impostas para o perdão. Isso não é perdão, é mentira, é capricho. Então, o perdão ele tem que ser espontâneo, verdadeiro, sem impor condições. Pessoas dizem perdoar, mas sua postura revela formas variadas de revide. Às vezes a pessoa está falando que perdoa, mas o comportamento revela algo diferente, revela condenação, né? Perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Isso não é perdão. Pode denotar também pretensão da pessoa presunçosa. Perdoo, mas vou dizer-lhes umas verdades. Vai humilhar, vai fazer com que a pessoa se sinta mal. Pode revelar também menosprezo. Perdoo porque ele é um pobre coitado, um infeliz, sem eira nem beira. Pode denotar também orgulho. Perdoo porque sou superior a ele. Pode revelar também rancor. Perdoo, mas não esqueço. Pode também ser uma forma de amaldiçoar, né? Perdoo porque Deus há de castigá-lo. E fica torcendo para que alguma coisa ruim aconteça, né? Você está vendo a aplicação da lei de causa e efeito, né? E assim, fica torcendo para acontecer mesmo e para presenciar, né? Não é o perdão que Jesus veio aqui nos ensinar, né? Isso é próprio da nossa condição ainda inferior mesmo, né? De seres que ainda estão engatinhando nessa evolução. Mas nós temos que nos empenhar em combater essas situações, né? Por isso que a gente vem aqui, estuda, faz reflexão, né? Para evitar esse tipo de situação, né? Não é assim que se perdoa. Devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão do outro. Compreensão acerca das necessidades e limitações do próximo, né?
aqui na doutrina espírita, nos facilita nessa compreensão de que convivemos no planeta, né, e que aqui convivemos espíritos com experiências, com quantidade de experiências diferentes, que estão em momentos evolutivos diferentes. Não é que é uma pessoa melhor do que a outra e nem a outra é pior. É em função das oportunidades que já tivemos de vivenciar encarnações e reencarnações sucessivas, né? Então, é lógico que alguém que já experimentou mais, uma quantidade maior de reencarnações, ele tem condição de compreender melhor aquele espírito que às vezes está numa fase inicial de evolução, de crescimento, né? Sempre com humildade, mas é no sentido de nos proporcionar capacidade de compreensão. São momentos históricos diferentes que cada um vivencia, né? Então, se nós temos capacidade de compreender isso, nós temos a obrigação de não guardar mágoa, de não guardar rancor. Nós temos a obrigação de ajudar, que o outro não venha cair de novo nesse mesmo erro. Nós temos que ajudar quem segue conosco, né? Evitar que eles continuem caindo. Não é simplesmente virar as costas e falar assim, eu vivo melhor sem ele. Vou deixá-lo isolado ali porque me aborreço menos com ele, né? Não é esse o propósito da vida, né? A gente tem que esgotar as nossas possibilidades de reconciliação. Até porque, às vezes, aquela pessoa que desperta em nós esses instintos ainda primitivos, né? Que tem essa capacidade de nos ofender, de nos tirar do sério, às vezes o propósito da nossa reencarnação pode ser a nossa reconciliação com ele. Se a gente, às vezes, toma essa atitude de se afastar, às vezes, nesses momentos de conflito e deixar a pessoa isolada, a espiritualidade, né? Eu devo informar para vocês que tem outros mecanismos para reaproximarmos depois, né? Se não for nessa existência, numa outra. Se às vezes vê como parentes, como primo, como cunhado, como sogra, e não deu certo, pode ser que na próxima venha como irmãos, como pai e filho, né? Então, não é simplesmente deixar a pessoa isolada, né? E a gente tem que sempre lembrar, né, de fazer ao próximo o que gostaríamos que se fizesse conosco mesmo, né? Isso aí é um grande ensinamento aí que tem no Evangelho, que se nós levássemos ao pé da letra, muitas das desavenças, né, muitas das disputas seriam evitadas, né? Se a gente se colocasse sempre no lugar do outro, quando a gente tem determinada dúvida, determinada situação da vida, em que a própria consciência nos alerta de que o ato às vezes está sendo impensado, fazer essa pergunta. Se a gente fizesse e buscasse a resposta de forma sincera, certamente nós evitaríamos violações contra os direitos dos nossos irmãos e contra as próprias leis divinas, né? E farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Então vamos lembrar disso. A gente não precisa tanto da misericórdia de Deus por conta das nossas imperfeições, dos nossos erros. Por que nós não vamos perdoar também, né? Esse então, é um trecho de uma mensagem lá, está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, é uma das mensagens lá que vem lá no campo das instruções dos Espíritos. Uma mensagem recebida lá em Bordeaux, em 1862. Não vos digo, perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Jesus falou isso para Pedro, né? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 22. Senhor, quantas vezes terei que perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. E o Emmanuel, né, que é o mentor do Chico Xavier, né, tem um livro Consolador, né, que foi psicografado através do Emmanuel. Ele explica esse trecho do Evangelho, né? Por que Jesus aconselhou perdoar 70 vezes 7? É porque ele explica: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém
não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Estamos aqui aprendendo, crescendo, e nessa trajetória erramos muitas vezes. Aí tem uma chargezinha aqui, ó. 2 soldados foram capturados, né, pelos adversários durante uma guerra e sofreram muitos flagelos, né? Anos após o fim do combate, encontraram-se e travaram o seguinte diálogo: "Você conseguiu perdoar os inimigos?" Perguntou para o outro. "Não. E você conseguiu?" "Depois de muito esforço, consegui." "Eu não. Penso todos os dias em tudo que passamos naquele período." "Então você continua prisioneiro. Eu já alcancei e desfruto da minha liberdade." E é isso mesmo. A mágoa, o rancor, né? O ressentimento, ele nos aprisiona no passado. Ele nos deixa meio estáticos, ele nos impede de seguir para frente. A gente fica prisioneiro daquela situação, daquele fato que às vezes nos ofendeu. Né? E a gente perde oportunidades de crescimento. A gente fica lembrando aquilo, né? Em vez de ver a pessoa, lembrando, essa pessoa fez isso comigo aquele dia. E fica remoendo, fica desdobrando aquilo. Né? Desdobrando, pensando, e não se liberta. Né? Então o perdão, antes de mais nada, ele é libertador. Jesus nos falou, está também lá no Evangelho, no Espiritismo: "Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia." Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Aqui merece uma reflexão acerca do problema do inimigo desencarnado. Às vezes a gente está encaminhado com o nosso irmão, teve uma desavença, a gente fica naquele ciclo vicioso, um se vinga do outro, um prejudica o outro, um prejudica o outro. Só que enquanto estamos reencarnados aqui, às vezes fica mais fácil você vigiar aquele que você tem na conta de inimigo. Vai que ele desencarna antes de você. Aí é um problema terrível. Né? São a maioria das causas das obsessões que tem por aí. Desejos de vingança, círculos de ódio aos quais uma das partes não colocou fim. É um problema sério. Então, nesse trecho do Evangelho, um dos aspectos é esse. Então, não é melhor nos reconciliarmos enquanto estamos reencarnados e evitar que isso venha acontecer conosco? Por que perdoar é tão difícil? Primeiro, claro, porque somos imperfeitos, orgulhosos e egoístas. Pensamos só em nós mesmos. Achamos que somos o centro do universo. Muitas vezes por dificuldade de comunicação. Nós criamos bloqueios. Às vezes o fato não é nem tão grave assim, mas a gente dá uma dimensão para aquilo, para aquele problema, para aquela desavença, que aquilo nem tem às vezes. Você fica pensando, não, mas se eu for falar com ele, ele também não vai querer falar comigo. E às vezes o outro está querendo falar também, está pensando a mesma coisa. Mas é necessário que um dê o primeiro passo, né, para que essa barreira se rompa, que ela caia. É a dificuldade também nos colocarmos no lugar do outro. Às vezes, o que o outro fez conosco, às vezes é nada mais, nada menos do que uma reação do que nós fizemos primeiro. Isso acontece muito. Mas a gente só enxerga o que nos prejudica, né? O que a gente fez de errado, a gente dá um jeito de esquecer. Né? E a gente tem sempre um mau hábito de julgar os outros, de julgar só a atitude do outro e esquecer de avaliar o nosso comportamento. E muitas vezes, na sociedade que a gente vive, o perdão é associado à fraqueza. Isso também é um grande problema. Né? Mas você deixa de ser bobo, você vai perdoar isso aí. Você tem sangue de barata, né? Muita gente fala, você tem sangue de barata? Isso é uma ofensa muito grande. Tá? Então, assim, esse problema da gente associar o perdão à fraqueza. A gente tem que superar isso aí também. Né? E a gente também se ofende muito facilmente. Né? Não, a vida não é para isso, né? A gente está aqui não é para isso, não é para ficar se sentindo ofendido,
ficar queimando com qualquer coisinha, né? A gente tem que afastar isso, né? A gente tem que ter uma certa margem de tolerância para viver, né? Nem tudo vai sair do jeito que a gente quer sempre. A gente tem que ter essa margem para viver bem, para não ficar sofrendo demais. A vida já tem as suas dificuldades próprias, né? Não precisa da gente ficar criando outras tantas, não, né? Perdão e esquecimento do passado, perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Deveria. Aliás, no mundo perfeito não deveria haver nem ofensas, né? Mas como deveria. E também, às vezes, nem precisaria haver perdão, bastaria que a gente não se sentisse ofendido, né? Porque o perdão é um passo após a pessoa ter se sentido ofendida. Porque se eu me sentir ofendido, não tem necessidade de perdoar, né? Mas somos imperfeitos. Perdoar, nesse momento, ainda independe de esquecer, mas nos esforcemos para esquecermos. Um passo de cada vez. É necessário, sim, diminuir essa mágoa. Vamos ficar revivendo isso, vamos ficar trazendo à tona a todo momento. Porque se não for assim, o perdão fica superficial, não é um perdão, né? É apenas uma mentira. Perdoar, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar, esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça em todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Não é assim? Quando a gente reencarna, a gente não esquece o passado, é para a gente ter mais facilidade para crescer, para evoluir. É um trecho que está lá na questão 340, né? O Consolador, o irmão. Perdoar é uma necessidade? Sim, por diversos motivos. Ainda somos imperfeitos, precisamos cultivar a compreensão. Preciso perdoar para facilitar a convivência, melhorar o ambiente vibratório em que vivemos. Isso é muito importante, porque a pessoa que carrega mágoa constantemente, o ambiente em que ela vive tem uma vibração pesada, é ruim de viver ali. E com essa vibração pesada, a gente atrai para perto de nós espíritos também sofredores. E tudo isso é para o nosso bem. Vou dar uma adiantadinha aqui, porque senão não vai cumprir o horário da Regina, não, e talvez ela tenha dificuldade de me perdoar. Ela já me recomendou muito. Ou pode ir até às 8h30, Regina? Você está com o perdão dentro do seu coração aí de... Com perdão, deixa para outra oportunidade. Vou pegar um finalzinho aqui. Vou só ressaltar aqui alguns pontos positivos do perdão, né? Para a gente ver os benefícios, que a gente às vezes é muito movido pelos benefícios, né? Os benefícios do perdão, uma coisa é melhorar o funcionamento dos nossos centros de energia, né? Nos nossos centros de energia, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, nossa harmonia. E a mágoa é uma das coisas que mais surge esses centros de energia. Muito complicado. E com esses centros de energia funcionando bem, tudo do nosso corpo e do nosso espírito funciona melhor. Nós temos uma quantidade de cura acelerada, tanto emocional quanto física, por causa de alguma doença, né? Alívio de rigidez e dores crônicas, aumento de força física, redução de estresse, ativação positiva do sistema imunológico, melhor digestão, melhor função intestinal, sono mais reparador, a pessoa dorme melhor, acorda com esse sentimento de relaxamento, alívio de depressão e rancor, alívio de autossabotagem, né? Mais energia, maior controle, tanto físico quanto mental, vida mais longa, visão de mundo mais positiva, maior felicidade, mais amigável, mais tolerante, maior sucesso, inteligência e consciência aumentada, habilidade de esquecer, de estabelecer novos relacionamentos, paz mental, enorme. Tem uma frase interessante, ela é atribuída a Shakespeare, né? Que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra.
Então, portanto, perdão não é algo sobre outra pessoa, é sobre nós mesmos, né? É sobre a gente tirar esse veneno dos nossos corações. Já estamos finalizando. Para refletir agora, né? Mensagem final. Quer ser feliz, entre aspas, por um instante? Vire-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Então vamos ficar com essa mensagem, né? A gente finalizar o tempo. Começo de ano, né? Vamos fazer essa revisão. Vamos combatendo uma imperfeição de cada vez, que tudo de uma vez é difícil mesmo. Mas vamos fazer o compromisso esse ano de nos magoarmos menos com as pessoas, estabelecer uma certa margem de tolerância para a nossa convivência em coletividade, afastar de nós esses melindres, tá? E buscar mais a compreensão, a tolerância. E nós só temos a ganhar com isso, a nossa vida vai se tornar mais leve. Tá? Então vamos, nesse momento agora, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui hoje, de falarmos um pouco sobre o perdão, exercitar essa virtude, que possamos, nesse ano de 2025, se inicie, nos empenharmos em combater as nossas imperfeições, especialmente o orgulho e o egoísmo, que são as fontes de todas as outras nossas imperfeições. Vamos cultivar a tolerância, o perdão, a compreensão. Contamos, Senhor, com a Sua presença em nossa vida durante todos os dias. Pedimos também o amparo do Mestre Jesus, de Maria, nossa Mãe, e dos benfeitores espirituais. Então, movidos por essa vontade de crescer, evoluir e nos aproximarmos de Deus, de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino,